título da mensagem nesta manhã é Ser religioso é o bastante? Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, que a tua luz esteja nessa manhã, aqui neste lugar, trazendo, ó Deus, sobre nós a compreensão e a revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus que todo levante contra essa ministração seja colocado por terra, e que cada vida que está aqui, ou que está pela internet, ou que ainda verá no futuro, possa ser tocada pelo teu Espírito, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia deixa claro que nós fomos criados para a glória de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que em Cristo também fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Isso significa que nós temos um anseio natural de termos comunhão com Deus, e que somente através de um relacionamento com Deus, nós como seres humanos, nós encontramos sentido e propósito para a nossa existência. Ocorre que o ser humano não deu a glória a Deus, ele não viveu para a glória de Deus, conforme nós já vimos na Bíblia Sagrada. Inclusive eu preguei aqui a última vez no domingo sobre o pecado, a maior tragédia da história humana. E porque ele não deu a glória a Deus, ele caiu do seu estado de graça diante de Deus, do seu estado de inocência em que ele foi criado, e hoje esse ser humano se encontra espiritualmente morto, afastado e alienado de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 5, estando nós mortos em nossas transgressões. Esse é o estado em que a Bíblia descreve o ser humano em seu estado natural, estando morto em suas transgressões. Ocorre que essa ausência de Deus, ela deixou um vazio muito grande na existência do ser humano. Tanto que Agostinho, ou Santo Agostinho, como dizem os católicos, ele tem uma frase que se tornou muito famosa, que ele diz o seguinte: o ser humano, ele tem um vazio tão grande, do tamanho de Deus, e que só Deus pode preenchê-lo. Então, há sim em nós esse vazio, esse desejo de conhecer a Deus, porque nós fomos criados. É como se Deus, ao nos criar, Ele tivesse colocado um imã dentro de nós que nos atrai naturalmente à sua pessoa, e que, por conta de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, o que é que acontece? A gente acaba não desfrutando dessa comunhão com Deus, a gente acaba não se voltando para Deus. Só que esse desejo, ele é inato, ele é inerente a cada ser humano. E quando nós não nos voltamos para Deus, a gente acaba, por conta desse desejo de transcender, de ir além,
aí, além daquilo que a gente pode ver ou sentir neste mundo, a gente acaba criando um substituto para as nossas vidas, um substituto para Deus, em virtude da sua ausência. Por isso é que surgiram as religiões. Porque o que é a religião, pastor? A religião nada mais é do que uma tentativa humana de suprir a ausência de Deus na sua vida, oferecendo-lhe algo que lhe pareça equivalente a Ele. Então, qual é o papel da religião? É oferecer algo que preencha o ser humano em virtude da ausência de Deus. Na Bíblia isso fica bem claro para nós ainda lá no início, por meio do evento da Torre de Babel, em que os seres humanos se juntaram para fazer uma construção com esse desejo de tocar o céu, de tocar a divindade, de alguma forma manter esse contato que havia sido perdido por conta do pecado. E a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Gênesis 11:4, diz assim, ó, disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo toque até os céus. Esse é o desejo do ser humano. Isso está latente e inerente dentro de cada ser humano, esse desejo de transcender, de conhecer a Deus. Do ponto de vista sociológico, por exemplo, como é que se explica no nosso meio, na sociedade, por exemplo, a proliferação das religiões, o crescimento das seitas? José Morabello, no seu livro As Seitas, hoje ele diz o seguinte, tentando explicar essa situação. As sociedades modernas estão repletas de pessoas profundamente insatisfeitas com o funcionamento das instituições sociais, oprimidas pelas dificuldades econômicas, impotentes diante da burocracia e da incompetência. Temendo a solidão e o anonimato, as pessoas buscam na religião uma alternativa que as salve dos problemas e lhes proporcione segurança e comunicação. Essa realidade, ela denuncia um fato. Qual é o fato, pastor? É que nós, seres humanos, apesar de todo o nosso progresso científico e tecnológico que nós alcançamos hoje, nós estamos aqui no ápice da história humana em termos de desenvolvimento tecnológico, há um vazio que não foi preenchido, há um vácuo na nossa existência que ele não foi preenchido pela tecnologia, pela produção dos bens de capital, pelo sucesso, pela fama, pela diversão, por tudo isso que a gente criou, esse vazio não foi suprido. Porque desde a Idade Média, o ser humano ele tinha uma ilusão. Como a igreja havia dominado o cenário mundial, e a igreja, na época a igreja católica, ela ditava a visão de mundo, então, quando saíram da Idade Média e entrou-se na Idade Moderna, o ser humano ele quis sair das amarras da igreja. E o que é que o Renascimento e o Iluminismo diziam? Que o ser humano, quando ele for emancipado da igreja, da religião, ele vai evoluir e ele vai chegar num ápice e ele vai se tornar melhor. Então, de lá para cá veio essa ilusão. Ocorre que com a Primeira Guerra Mundial, o ser humano viu que não era nada disso. Ele não evoluiu coisa nenhuma. Ele voltou à barbárie, ele voltou a matar de forma sangrenta e dura. E aí, viu-se o quê? Que ninguém evoluiu coisa nenhuma. Nós criamos coisas, objetos, para facilitar e dar conforto ao nosso corpo, mas interiormente o ser humano continua o mesmo bárbaro lá do tempo dos vikings. Amém. A diferença é que hoje nós temos leis mais duras e existe punição para poder tolher esse desejo humano pela a violência de fazer prevalecer os seus direitos. E aí o que foi que aconteceu? Já que houve esse desencanto com o mundo moderno, aconteceu o que os sociólogos da religião chamam de a revanche do sagrado. O que é a revanche do sagrado, pastor? A revanche do sagrado nada mais é do que o desejo do homem de voltar novamente à fé, de buscar na religião, na fé, naquilo que é transcendente, uma explicação, um sentido para a sua vida. E aí, hoje, o que é que nós temos?
em toda a tecnologia, mais do que nunca, a religião, ela prospera. As crenças, elas estão aí no mundo. Todo dia abre igreja nova, todo dia tem uma seita nova, todo dia tem algo novo. Por quê? Porque esse desejo está latente e as pessoas estão em desencanto em relação à sociedade e estão buscando algo que lhes dê sentido. Manuel Fernandes Marques, no seu livro Sabedoria do Coração, ele disse o seguinte: o homem perdeu o gosto pelo seu trabalho, por sua vida cotidiana. O homem secou por dentro e perdeu a simplicidade, o amor e a ternura. Por isso não tem paz interior, perdeu o sentido da vida. Ele vive desorientado, sem rumo, sem saber para onde vai, para que vive, para que trabalha, que sentido tem a convivência e o amor. Então, esse é o estado hoje do ser humano. Ele continua sendo religioso, ele continua buscando algo que lhe dê sentido. Mas a grande pergunta que eu queria hoje meditar com você, e aqui eu estou concluindo a minha introdução, para a gente poder entrar no texto propriamente dito. Ser religioso é o bastante? A pessoa ter uma religião que ela professa é o suficiente? Então vamos ver aqui nesse texto o que é que nós podemos aprender nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é o seguinte, que ter uma religião não significa a plena satisfação espiritual e a realização pessoal. Olha o que é que diz no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E ele foi até Jesus à noite para ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, o texto diz, ressalta, ele era um dos principais dos judeus. Nicodemos, ele era um homem sincero. Ele foi ter com Jesus atraído não simplesmente pelos milagres que Jesus fazia, mas aquilo que Jesus fazia, a mensagem que Jesus trazia, o modus operandi, a forma como Jesus expressava a sua espiritualidade, acabou por denunciar e por trazer sobre Nicodemos um questionamento de que a religiosidade dele, o judaísmo que ele vivia era oco, vazio e sem sentido, e que não satisfazia a sua vida, não lhe dava a plena satisfação, porque ele estava no ritual, ele estava ali cumprindo toda semana aqueles preceitos do ritualismo judaico, mas aquilo não lhe preenchia. E ele, para não ser mal visto, o que é que ele foi? Ele foi ter com Jesus à noite, porque ele não queria ser visto, mas no seu coração havia um anseio. Ele disse: eu não estou satisfeito com a minha religião. Eu estou fazendo tudo que a religião manda, mas eu não estou satisfeito. Há algo diferente nesse Jesus e eu preciso conhecer. Isso é um sinal claro de que religião não traz satisfação pessoal, não traz plenitude espiritual. Alguém já disse o seguinte: sob a cobertura das trevas da noite, Nicodemos procurava uma luz para a sua alma. E é verdade. Ele deixou escurecer a noite para trazer uma luz para o seu interior que estava em trevas. O psicólogo, doutor em psicologia e professor Paulo Bonfatti, ele tenta dar uma explicação psicológica para o sucesso das religiões. Ele diz o seguinte: entendemos que não foram as igrejas que criaram essa demanda na população, mas elas correspondem a um anseio já existente que, por isso, as fazem crescer assustadoramente. Muitas pessoas estão buscando e construindo um sentido para as suas vidas em seus cultos e na sua forma de ver o mundo. E isso, querido, explica em grande parte porque muitas igrejas crescem. Às vezes as pessoas olham e dizem: porque igreja A, B ou C está crescendo, é porque Deus está abençoando. Isso não tem nada a ver. Porque se nós fôssemos olhar por esse prisma, Deus estaria abençoando o islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo hoje. Entende? Mas é por quê? Porque o sucesso é porque alguém descobriu um nicho de mercado, uma demanda não suprida,
e está oferecendo algo, como diz, eles estão buscando algo que lhes dê sentido em seus cultos e na sua forma de ver o mundo. Então eu quero que você entenda o seguinte, que ter religião, frequentar um culto, uma missa, um centro espírita, uma igreja evangélica, isso não é sinônimo de realização espiritual. E a minha pergunta para você nessa manhã é a seguinte: você já parou para pensar o que é que te atraiu aqui hoje? Você de fato já experimenta na sua vida uma plena satisfação espiritual? Uma realização pessoal? Porque eu quero lhe dizer, meu querido, não é a frequência ao culto que vai te dar isso. Você precisa abrir o seu coração, e nós vamos já chegar lá. Mas de antemão eu quero só que você entenda o seguinte: o fato de alguém estar engajado em uma religião, independente de qual seja a matriz dela, não garante a ele uma plena satisfação espiritual. Segunda coisa que esse texto me ensina é que ter uma religião não é garantia de entendimento espiritual. Olha o que é que o texto diz no versículo 7. Não fica admirado por eu lhe dizer, você precisa nascer de novo. No versículo 10, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Irmãos, Nicodemos era mestre na sua religião. Ele era conhecedor dos rituais, dos mandamentos, de toda a rotina do judaísmo, mas ele desconhecia a Deus. Às vezes a gente acha que pelo fato de uma pessoa estar debulhando um texto, a pessoa está todo dia na missa, ou no culto, ou lá no centro espírita fazendo estudo, ou até mesmo no terreiro, no candomblé, isso é sinônimo de entendimento espiritual, e não é, porque religião não dá entendimento, religião não é garantia. Paulo havia sido um judeu mais praticante do que Nicodemos, porque Nicodemos ele era do judaísmo, mas ele tinha medo de se expor. Paulo não, Paulo em nome do judaísmo perseguiu até a igreja, e Paulo sabia muito bem o que estava dizendo quando ele falou aqui em Romanos 10, 2, porque dou testemunho a favor deles que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Uma pessoa ela pode ter zelo, ela pode estar dentro da religião dela, cumpridor de todos os deveres, ela está na igreja em todas as atividades e não tem entendimento espiritual. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios diz, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quantas pessoas nós conhecemos, queridos, que são extremamente sinceras, zelosas, praticantes dos rituais da sua religião, mas que desconhecem as verdades espirituais? John Drescher, pastor menonita, ele escreveu um livro, Se Eu Fosse Começar o Meu Ministério Novamente. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: é possível crescer na igreja, conhecer toda a doutrina, ser fanaticamente fiel e mesmo assim não conhecer absolutamente nada de Deus ou compreender uma verdade espiritual. Admitamos, somos espiritualmente cegos para as coisas de Deus sem a iluminação do Espírito Santo. Então deixa eu lhe dizer algo. Sem a iluminação do Espírito Santo na nossa vida, a adesão a uma religião ela não nos habilita a entender o mundo espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo para trazer sobre nós a luz e o entendimento das coisas de Deus. Amém? A minha pergunta para você é a seguinte: como é o seu entendimento do mundo espiritual? Você que está aí, sentado, aqui hoje, nessa manhã. Você está na igreja há algum tempo. A minha pergunta: você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Porque é o Espírito Santo que vai lhe dar entendimento das coisas de Deus. É o Espírito Santo que vai fazer com que você não apenas saiba do métier do que acontece aqui. Uma pessoa com 5 anos de igreja, ela já assistiu bastante culto, então ela sabe tudo que acontece no culto.
Ainda que ela não tenha experiência de estar aqui à frente, conduzindo os diversos momentos da liturgia, mas ela sabe que tem uma oração, ela sabe que tem um louvor, ela sabe que tem um momento de ofertas, ela sabe que às vezes se ora pelas crianças, como fizeram hoje, tem uma apresentação de Natal, uma cantata, ela sabe que tem todos os passos de um culto, mas isso ela não tem entendimento espiritual, não é garantia. Por quê? Porque você pode assistir, você pode vivenciar, ver pessoas aqui cheias de unção, caindo, falando em língua, e Deus manifestando na vida dela, e você está aqui como um assistente, mas ainda não caiu a ficha para você. Se você não tiver o entendimento do Espírito Santo habitando dentro de você, você vai estar aqui como um mero assistente. Mas não se desespere. Vamos continuar? Amém? Tem gente que está preocupada. Eu vou já sair, não, calma aí. Sai ainda não, porque senão você vai perder o melhor. Terceiro, ter uma religião não é sinônimo de salvação. Versículo 3, Jesus diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era religioso? Era, mas ele não era salvo. Por quê? Porque ele não desfrutava de um relacionamento pessoal com Deus. Entenda, religião não implica em salvação. Ser religioso não significa ser salvo. Ser religioso, frequentar um culto, uma missa, não é carimbo no passaporte para o céu. Jesus disse lá em Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Antigamente, nós evangélicos criticávamos muitos católicos não praticantes, que a gente dizia, isso ali é um católico nominal, nem vai à missa, ele é católico por tradição, porque nasceu na família católica, isso aí na década de 50, que depois a igreja evangélica cresceu muito hoje, então tem muita gente dentro das igrejas evangélicas, e hoje nós estamos experimentando o mesmo fenômeno, que é do evangélico nominal. O que é o evangélico nominal? Linus Morris, no seu livro Uma Igreja de Alto Impacto, ele faz a descrição que eu acho perfeita do que é o evangélico nominal. Veja se nós estamos enquadrados. O cristão nominal, ele mantém um relacionamento formal com a igreja, mas não é perceptivelmente afetado pelo evangelho. Ser cristão nominal implica ter um vazio entre uma identificação por associação, ou seja, você ser membro de uma igreja, e um compromisso de fato com Deus, de vida cristã, na semana, na vida prática. Ignora ou racionaliza os princípios e imperativos bíblicos, são deficientes no conhecimento da Bíblia, na fé e na prática do dia a dia. O fator determinante que caracteriza o cristão nominal, qual é? É a ausência de um relacionamento pessoal, permanente com Jesus, evidenciado pela fé e pela obediência. Suas crenças, valores e comportamentos não podem ser distinguidos das normas culturais, ou seja, a vida dele não muda nada. Ele está na igreja no domingo, mas na semana é igualzinho a quem não está. Sua crença em Deus pouca diferença faz nas decisões do dia a dia. Sentem-se à vontade com a ideia de um Deus amoroso e confortador, que os ajuda em tempos difíceis. Podem ir à igreja ocasionalmente, mas os princípios de arrependimento, compromisso com Deus, entrega por toda a vida, não estão incluídos no seu conceito de fé em Deus. Existem 5 tipos diferentes de evangélicos ou cristãos nominais. Quais são, pastor? Primeiro, os que frequentam a igreja fielmente, mas não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Segundo, os que frequentam a igreja regularmente, mas por motivos meramente culturais. É uma tradição que eu recebi da minha família, meu pai era dessa igreja, meu pai era dessa religião, e aí eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Os que frequentam a igreja apenas em datas especiais, Natal, Páscoa, ou então cerimônias sociais, como casamentos e funerais. Pessoas, ela se vê, ela diz, oi fulano tal, aqui no funeral, diz quem será o próximo.
A gente se vê, tomara que a gente se veja no próximo, né? Que a gente não seja quem vai estar no caixão. As pessoas estão frequentando a igreja em ocasiões especiais. Quarto, os que frequentam a igreja raramente, mas têm um relacionamento com a igreja por questão de seguranças, laços familiares ou por tradição. Eu disse, não, eu não vou à Nova Graça, mas eu tenho parentes que estão lá e ocasionalmente eu vou lá porque a pessoa ela tem aquele vínculo, mas ela não é uma pessoa que diga assim, é um membro ativo da igreja. E por fim, os que nunca frequentam uma igreja específica, mas em um sentido tradicional afirmam acreditar em Deus. Olha, eu não estou em igreja nenhuma, mas eu creio em Deus. Minha fé em Deus, eu faço minhas orações, eu me benzo, eu oro. E eu tenho até um pezinho de coelho aqui também, tal. Eu sempre deixo uma moedinha na minha carteira, porque para não faltar dinheiro. Já viu isso aí? Então a pessoa diz, ó, não estou em igreja, mas eu faço a minha fezinha, né? A minha pergunta é a seguinte: você frequenta a igreja, você tem certeza de salvação pessoal? Você aí, só você com seus botões, sem olhar para o seu marido, para a sua mulher, seu pai, para a sua mãe. Você e Deus. Imagine agora, apagaram-se as luzes, todo mundo saiu do ambiente, está só você e Deus na cadeira aqui, ó, tete a tete. E o Senhor perguntar: ei, meu filho, tu tem certeza de salvação? Se você partir hoje dessa vida, você sabe onde você vai passar a eternidade? Ou isso é uma incógnita para você? Religião não é sinônimo de salvação. Mas afinal, pastor, o que é que define verdadeiramente uma experiência com Deus? Como é que eu posso saber que de fato eu já tive experiência com Deus? Vamos lá, primeira coisa: o encontro verdadeiro com Deus, ele não é produzido por artifícios humanos. Jesus, ele fala aqui, ó, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fez Nicodemos perceber que o novo nascimento, o fato de ser uma nova criatura, é uma experiência pessoal e real com Deus, e ela não é produzida pela manipulação psicológica e de uma igreja, de uma seita ou de um líder. Não é a igreja, não é o artifício humano que vai produzir em você uma experiência com Deus. Você pode ser manipulado, você, dependendo de quem esteja aqui no auditório, em cima do púlpito, dependendo do carisma da pessoa, ou da impostação de voz, ou da boa lábia, ela pode te levar até uma catarse coletiva, mas isso não significa que ela te levou a uma experiência com Deus. Por quê? Porque a experiência com Deus, ela não é produzida por nós, ela é produzida por Deus, ela vem do alto. Gente, é o próprio Deus que marca o encontro com você. Vem a sua vida, marca um dia na sua agenda e naquele dia ele te alcança. Portanto, o novo nascimento, ele é produzido, a conversão é produzida aqui dentro, ó, dentro do espírito humano, e não apenas aqui, ó, na mente. Ah, eu gostei dessa igreja, eu gostei dessas verdades, eu vou aquecer, eu vou concordar com essas verdades. Não é isso. É algo que acontece no teu espírito, é uma luz de Deus que brilha, e você tem o entendimento de que você é pecador, e que você precisa de salvação, e que sem a obra de Jesus você está perdido eternamente. E aí você diz: meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí você se arrepende dos seus pecados, e naquele momento Deus te salva. Acontece uma mudança interna completa no nosso relacionamento com Deus. Por isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses: porque deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Você deixa o ídolo é qualquer coisa que te afasta de Deus. E aí você deixa de adorar esse ídolo, que pode ser você, pode ser tua profissão, pode ser teu pai, tua mãe, pode ser o teu dinheiro, pode ser o teu cônjuge, pode ser teu filho, pode ser o teu prestígio, pode ser tantas coisas que são
existe possibilidade de ser ídolo na nossa vida, mas a gente deixa esses ídolos e diz: eu vou adorar somente a Deus, eu vou me voltar somente para Deus, a minha vida só tem sentido e propósito se eu conhecer a Deus. E aí você se volta para Deus, e aí você se converte, e a sua vida nunca mais é a mesma a partir daquele dia. Amém? Então a pergunta é, olhando para a sua vida, você consegue identificar o momento da sua conversão? Houve um momento na sua vida em que você diz: naquele dia eu me converti, naquele dia Deus marcou um encontro comigo e a minha vida nunca mais foi a mesma, e a partir de então eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo e eu comecei a viver para Deus. Você consegue identificar isso na tua vida? Amém? Amém. Não, pastor, eu ainda não consigo. Então aguarde aí que nós vamos ter no final a oportunidade de você dizer: Deus, eu quero isso hoje na minha vida. Amém? Segundo, o verdadeiro encontro com Deus, ele torna possível você viver na dimensão da fé. Porque no versículo 4 diz: Nicodemo perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos, irmãos, ele só pensava concretamente. Jesus diz: você precisa nascer de novo. Ele diz: mas como é que eu nasci, cresci, e agora eu não sou maior do que a mamãe, como é que eu vou entrar de novo no ventre da mamãe? Ele só conseguia pensar concretamente. E Jesus disse: não, Nicodemos, o nascimento natural, o nascimento biológico, ele viabiliza a vida na carne. Porém, para viver na dimensão da fé, é necessário você nascer do Espírito, é necessário você nascer do alto, é necessário você ir além daquilo que os seus olhos podem ver. Você, para viver na dimensão da fé, você precisa nascer de novo. E Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Nascer biologicamente é carne. Agora não é esse novo nascimento. Você precisa nascer de Deus. Você precisa de um encontro com Deus. Aí sim, quando você fizer esse encontro com Deus, isso vai te habilitar a viver além dessa dimensão da carne, além daquilo que os seus olhos podem ver, sentir, tocar, pegar, além daquilo que os 5 sentidos são capazes de se comunicar com esse mundo. Você vai ser descortinado para você uma nova dimensão, porque você vai nascer não apenas da carne, mas você vai nascer do Espírito. Entende? Então, aquelas pessoas que dizem assim: porque eu sou daquele tipo assim que tem que ver para crer. Eu só vejo, eu só acredito vendo. Conhece pessoas que dizem isso e ainda se acabam falando como se fosse uma grande vantagem? Querido, deixa eu lhe dizer, se você só consegue ver aquilo que os seus olhos contemplam, é porque você ainda não nasceu de novo. Se você está num ambiente como esse aqui, de culto, de adoração a Deus, e você vê uma pessoa aqui do lado adorando ao Senhor e se derramando na presença de Deus, você olha assim e diz: o que será que está acontecendo aqui? Ela está triste? Está tão chorosa? Deve estar desesperada, está até levantando as mãos, porque a gente levanta as mãos quando está pedindo socorro. Aí olha para o outro aqui: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Eu não sou pecador não, eu estou muito bem, obrigado. Estou com dinheiro no banco, estou com saúde. Por que eu tenho que ficar pedindo misericórdia? Ela não consegue entender, ela vê o agir de Deus, ela não consegue discernir, porque ela não vive na dimensão da fé. Nicodemos, ele não entendeu, quando Jesus disse: você precisa nascer de novo, Nicodemos. O que a Bíblia fala de fé? De acordo com Hebreus 11:1, definição de fé, e eu vou ler na Bíblia da linguagem de hoje, ele diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos, e a prova é que existem coisas que não vemos. Existem coisas que você não vê, meu querido. Deixa eu lhe dizer, a realidade não é apenas aquilo que você consegue ver, sentir, tocar com as suas mãos, não. A realidade de Deus, ela vai muito além. Por isso que você precisa transcender, ir além. E se essa realidade ainda não é uma verdade na sua vida, eu quero lhe dizer que hoje você precisa de salvação, você precisa nascer de novo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você consegue olhar para a sua vida, na sua caminhada, e relatar alguma experiência sua com Deus? De que Deus agiu na sua vida?
Não, eu já vi, porque tem gente, irmãos, que está na igreja, mas ele já ouviu muitos testemunhos, ele vive dos testemunhos dos outros, mas ele mesmo não teve uma experiência com Deus, de orar e ver Deus agir. Ei, testemunho é bom, é edificante, mas você precisa ter as suas experiências com Deus. Você não pode viver a fé do pastor. Você não pode viver a fé do irmão que está ali testemunhando que saiu das drogas e que Deus mudou a vida dele e que ele fez faculdade e está restaurando a vida dele. Glória a Deus pelo testemunho, mas você precisa ter as suas experiências com Deus. Terceiro, o verdadeiro encontro com Deus, ele torna real um relacionamento com Deus. Versículo 3: não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus explicou para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, o acesso a um relacionamento com Deus, ele se dá por meio do novo nascimento. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque Paulo diz lá em Efésios 2, o homem, naturalmente, por conta do pecado, ele está morto em seus delitos e pecados. Então, para a dimensão da fé, do relacionamento com Deus, o homem está morto. Eu gosto de explicar da seguinte forma, para a gente entender. Todos nós temos vida biológica. Você está aí, respirando, você já comeu hoje, já foi ao banheiro, com certeza depois que acordou, com a bexiga cheia, já foi lá no banheiro, fez número 1, talvez o 2, tomou café, está aí, ó, respirando, já bebeu água, tomou café ali. Isso é vida biológica. Vida biológica, você come, bebe, dorme, cresce, se casa, dá-se em casamento, tem filhos. Vida biológica, todo mundo tem. Mas a vida espiritual, esse nascer de novo que Jesus fala, que nem todo mundo tem. Por exemplo, um gatinho. Um gatinho, ele faz cocô, um gatinho, ele come, um gatinho, ele faz tudo porque ele tem vida biológica. Mas para certas dimensões da vida, o gatinho é morto. Você pega aqui no jornal, aí você chama o gatinho, Xaninho, Xaninho. Aí chama aqui o gatinho, pega aqui o jornal O Povo e diz, Xaninho, leia aqui. O Xaninho vai olhar, miau. E pronto. Por quê? Porque para aquela dimensão da leitura, o Xaninho está morto. Você precisa entender que pelo fato de você ter vida biológica, isso não significa que você tem relacionamento com Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser despertado para essa nova dimensão da vida que é viver com Deus. E só um relacionamento com Deus por meio do novo nascimento é que viabiliza isso se tornar uma realidade. Então deixa eu lhe dizer, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você experimenta um relacionamento real com Deus? Pastor, como é que isso acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem habitar no nosso coração. E aí, a partir do momento que o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, ele começa a nos guiar para as coisas de Deus. Ele começa a nos ensinar. Ele descortina diante de nós uma nova realidade. E aí, a gente começa a ver um mundo diferente. Então, quando uma pessoa se converte, não é porque a religião domesticou a pessoa a ponto de essa pessoa agora se tornar alienada. Não. Naturalmente acontece uma mudança. Os gostos mudam, as vontades mudam. Por quê? Porque o Espírito Santo agora vai dirigir a vida dela. E ele vai inclinar a vida dela para as coisas de Deus. Então, aquilo que não é de Deus, o Espírito Santo tira dela o desejo, a vontade, a atração, o brilho, o glamour. E ele olha para aquilo e diz, isso aí não é mais para mim. E coisas que antes ele nem passava no radar, agora estão lá. E ele diz, rapaz, como eu amo ler a Bíblia, como eu amo orar, como eu amo estar na igreja, como eu amo estar com o povo de Deus, como eu amo servir ao Senhor. É algo que a pessoa disse, e tu vai lá na igreja, tu vê Jesus andando por cima, para baixo, por lado, não tem nem imagem, só tem telhado aqui que está em construção.
tem uma cruz ali, mas não tem nem a imagem de Jesus ali para poder despertar. Mas quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo toca a sua vida. Você sente algo que é inexplicável. Tem gente que até dança, né? Deixa eu lhe dizer, se eu estiver aqui chupando uma laranja bem gostosa, aí aquela laranja doce, ou então uma manga, porque manga tem umas mangas aqui que só misericórdia. Aquela manga, acho que é pau. Não, coité não, tem uma que parece um pudim, que ela não tem fibra. Não, tome não, é pau. Moscatel é pau, uma das duas. Não tem erro. Aí você está lá, que manga gostosa. Aí a pessoa diz, é mesmo, maravilhosa. Mas se você não experimentar, você vai ver a pessoa fazendo careta, passando por baixo da mesa e tudo. Você vai falar, mas que gosto tem esse negócio? Você precisa experimentar. Só quando você sentir na sua vida o gosto do que é ser salvo é que você vai entender. E vai entender e vai parar de julgar e dizer que é fanatismo, que é exagero, que é bobagem, que é alienação. Por quê? Porque você vai descobrir algo que nunca passou pela sua ideia saber. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aleluia. Após a conversão, nós passamos a desfrutar de um relacionamento com Deus Pai. E vamos ter a Deus como Pai. Sabe qual foi o grande escândalo que Jesus causou nos fariseus? Porque havia uma reverência muito grande com o nome de Deus. Porque o segundo mandamento lá dizia, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Reza a tradição que a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, porque muitos judeus estavam dispersos e espalhados nas cidades, então não tinham mais nem acesso ao hebraico e nem conheciam. Então eles pegaram, os escribas traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, para que os judeus mais novos pudessem ter acesso. E diz a tradição o seguinte, que quando eles estavam fazendo essa tradução, o que aconteceu? Quando chegava, toda vez que eles iam escrever o nome de Deus, eles pegavam uma pena nova, porque não tinha caneta, e pegavam uma pena nova para escrever só o nome de Deus, de Yahvé. Sabe por quê? Tamanha era a reverência com o nome de Deus. Então o judeu ele tinha muito isso. Aí quando Jesus chega chamando Deus de papai, papaizinho, porque Abba é a expressão, como diria o chicanismo, painho. Lembra? Painho. Jesus chamava Deus de Abba, papai, papaizinho, painho. Aí como é que o judeu olha e diz, isso é um absurdo. Como é que ele chama Deus de painho? Não tem reverência? Não se tratava de falta de reverência, porque Jesus tinha reverência, mas é porque Jesus tinha relacionamento de proximidade, de filho para pai, intimidade, que eles não entendiam. Eles estavam presos nos rituais, na religiosidade, e aquilo era simplesmente para eles. Relacionamento com Deus se tratava de desempenho, de fazer coisas, de fazer rituais, de cumprir ordens para poder cumprir a lei e ficar bem na fita com Deus. E Jesus vem e diz, não é isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Ei, meu querido, no dia que você nascer de novo, você vai poder se relacionar com Deus. E por fim, um verdadeiro relacionamento com Deus, sabe o que produz? Ele produz uma relação de pertença, de pertencimento. Amém. No versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus explicou para Nicodemos que quando nós nascemos, nós nos tornamos macho e fêmea. É assim que Deus nos criou, macho e fêmea. Mas no nascimento espiritual, nós nos transformamos numa nova criatura. E aí nós saímos da condição de inimigos de Deus por conta do nosso pecado, e nós passamos para a condição de filho de Deus, de pertencer a Deus, de ser filho, de ser servo de Deus. Você tem uma relação de pertencimento.
Russell Champlin, no seu comentário bíblico, ele diz o seguinte: os remidos passam a participar de uma natureza diferente, espiritual, tornando-se uma nova raça celestial, transformados à imagem de Cristo. Em sua nova posição de família de Deus, eles irão habitar em um mundo novo. Aleluia. Ei, você está entre esses? Que Pedro chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ei, você passa a pertencer a Deus. Quando você nasce de novo, você é uma nova criatura. Não simplesmente você mudou de religião, não simplesmente você saiu da sua igreja e agora está nessa. Não é isso, mas é que você estabeleceu um novo relacionamento com Deus e agora você é filho, você pertence a Deus e nada vai roubar você das mãos do Senhor, porque você está destinado à glória. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido por Deus. Pergunta é: você vive essa relação com Deus? Você vive para Deus ou você ainda vive para fazer a sua vontade? Quem é que você está buscando agradar na sua vida? A si mesmo, aos outros ou a Deus? Viva para Deus. Viva para Deus e não importa a quem você desagrade. Como assim, pastor? Você vai ser bruto e desagradar todo mundo? Não, não é isso. Mas se eu agrado a Deus, irmãos, o resto vem como consequência. Agora, nunca queira agradar as pessoas sob o custo de desagradar a Deus. Sabe por quê? Porque se você atrai as pessoas a você, se você agrada as pessoas para poder mantê-las com você, às custas dos princípios de Deus, se você perder a graça de Deus na sua vida, a graça que você conquistou das pessoas vai embora. Entende? Então, queira andar com Deus, queira ser filho de Deus, queira pertencer a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Pastor, e após esse novo nascimento, vai continuar o processo de santificação, de transformação, de regeneração, até a glória eterna. Amém. E esse processo que começou, ele vai se desenvolver até o dia de Cristo. Amém. Pergunta para você o seguinte: você que está aqui hoje, você já nasceu de novo? Salvação é uma realidade na sua vida? Jesus mostrou aqui com esse diálogo com Nicodemos que a pessoa pode estar religiosa, mas ser religioso não é o bastante. Preciso de vida com Deus. Baixe a sua cabeça e feche seus olhos aí por um instante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu conheces a nossa mente, o nosso coração. Tu sabes tudo aquilo que se passa na nossa vida. Tua palavra diz que antes mesmo de nascermos, o Senhor já contemplava a nossa vida ainda substância informe no ventre das nossas mães. E Tu sabes, Senhor, a trajetória, a caminhada de cada um aqui. E eu quero te pedir que nessa manhã, se há alguém aqui que ainda não passou pelo novo nascimento, que nessa manhã o Senhor se revele por meio da Tua palavra, aplica essa palavra aos corações. De tal forma, Senhor, que saiamos daqui plenamente convictos de que vivemos uma experiência contigo. Que a nossa vida seja marcada por Ti, para a glória do Teu nome. Enquanto as cabeças estão baixas, os olhos estão fechados na presença do Senhor, há alguém aqui nessa manhã que você diz: pastor, ore por mim, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza de ter nascido de novo, eu não consigo olhar para a minha vida e identificar um momento de conversão em que eu tive uma experiência com Deus. Eu gosto, eu simpatizo, eu gosto da igreja, eu simpatizo com as coisas, mas eu estou aqui, sinceramente, eu não tive essa graça, eu ainda não fui alcançado dessa forma como o Senhor falou. E eu queria nessa manhã não sair daqui da mesma forma como eu cheguei. Eu
quero orar por você. Há alguém aqui? Amém. Estou vendo ali a sua mão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém que diz assim: pastor, olhe por mim. Eu quero nascer de novo. Eu não posso sair daqui. Amém. Estou vendo a sua mão. Glória a Deus. Amém. Eu queria fazer o seguinte: você que levantou a sua mão, me deixa orar por você. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui, por favor. Ajude aí essas pessoas. Facilite o acesso delas aqui. Glória a Deus. Quem mais? Não saia daqui sem essa convicção. É questão de vida ou morte. Isso aqui define a sua eternidade. Glória a Deus. Você que veio à frente aqui, eu quero que você ore comigo, vocês, e repitam comigo. Diga assim o Senhor, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. A igreja ora comigo. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Assim como o Senhor se revelou a Nicodemos, eu quero que o Senhor se revele a mim hoje. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser nova criatura. Senhor, me perdoa os pecados. Limpa a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Revela-te a mim. Eu quero te conhecer. Descortina, Senhor, os meus olhos para o mundo espiritual. A partir de hoje, eu quero viver para Ti. Eu quero viver contigo. Todos os dias da minha vida. E por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, eu quero te pedir que o Senhor cele com o Teu Espírito Santo. Que venha agora o Espírito Santo fazer morada. Venha agora o Espírito Santo conduzir a partir de hoje, para que aquilo que foi explicado possa se tornar uma realidade concreta, palpável, identificável, perceptível na vida de cada um desses que aqui oraram, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui para ali, ó, leva eles ali para os novos decididos. Eu estou supondo que todos vocês que aqui estão já nasceram de novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem certeza de salvação? Amém. Estão com os nomes escritos no livro da vida? Amém. Glória a Deus. Então nós nos vemos na eternidade, hein?